ajunteis tesouros na terra, nem onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Tem um plano para cada criatura, aos astros ele deu um céu, para cada rio ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer eu tenho paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora tenha dores e tristezas, tenho fé que Ele me guiará. Eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Onde Deus mandar, Deus tem um plano para cada um de nós. A verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro. Onde está a tua verdadeira riqueza? Aonde você tem colocado o seu coração? São algumas palavras para a nossa reflexão, na nossa meditação de hoje. O verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Eu gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes o texto de São Mateus 6, verso 19, quando Jesus pregando disse:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus também disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, confiai em Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Confiai em Deus, pois Deus tem um plano para cada um de nós. Porque às vezes um fracassa e o outro é bem-sucedido. Porque às vezes um morre e o outro vive. Porque às vezes um adoece e o outro, então, é curado. É porque Deus tem um plano para cada um de nós. Eu ouvi dizer em um livro, em uma mensagem intitulada A Unidade de um Deus numa Única Igreja, uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Quando chega ali na página 20, 22, a partir do parágrafo 116, ele nos conta a história daqueles dois meninos camponeses. E ele disse: há algum tempo atrás, lá em cima em Indiana, havia dois garotos que foram criados numa fazenda, acostumados com a vida do campo, com uma maneira gostosa, simples de viver, sem muita deslealdade, sem muita disputa. As pessoas ali não lesavam, roubavam umas às outras. E eles eram simplesmente tão pobres, mas tão pobres. Eram aqueles dois meninos fazendeiros. Eles cresceram juntos. Um se chamava João e o outro se chamava Jim. Cresceram juntos ali, capinando, plantando, colhendo, tirando leite. Cresceram juntos ali, cuidando das galinhas, cuidando da lavoura. E todos os domingos, o pequeno Jim e o pequeno João saíam de manhã bem cedinho e iam à igreja. Eles tinham um compromisso com Deus. Estar na igreja, estar no culto para eles era sagrado. Era um compromisso que ninguém conseguia roubar deles. E eles iam juntos para o trabalho e eles iam juntos para a igreja. Dois grandes amigos. Às vezes Deus nos faz isso, nos dá amigos inseparáveis. E Jim e João, eles cresceram juntos. Só que uma certa vez um deles se casou. Poucos dias depois o outro se casou. E um deles foi viver na cidade. É como aquela parábola do filho pródigo. Vendeu a parte da fazenda, pegou a sua herança e casou com uma moça da cidade. Ele foi viver na cidade. Começou a jogar nas cotações de ações na bolsa. Começou a emprestar o seu dinheiro a juro e se tornou um acionista. Daqui a pouco ele abriu uma loja de roupa. Ele começou a ir bem nos negócios. Porém, ele fez uma coisa que jamais deveria ter feito. Jim
se afastou dos seus ensinamentos de infância. Jim foi para o lado errado. Ele jogava com eles. Ele foi ficando rico, até que finalmente ele se tornou um homem multimilionário. E então estamos meditando: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jim se tornou um multimilionário. Seu tesouro não era mais a fazenda. Seu tesouro não era mais tirar leite, cuidar de galinhas. Seu tesouro não era mais ouvir os pássaros cantando lá no interior. Não era mais amanhecer ali, ver o sol nascendo ali atrás na colina, ver o sol se pondo. Seu tesouro não era mais uma vida simples, aonde todos os domingos Jim ia à igreja. Se tornou um multimilionário. Ele mudou-se para a cidade de Chicago. Ele deixou aquele interior ali de Indiana e foi a Chicago. Se instalou em uma das grandes ruas, construiu um palácio para si próprio. É o que todos sonham às vezes, fazerem um palácio para si próprio, fazerem um império para si próprio. Ele e a sua esposa iam bem financeiramente, cresceram financeiramente, investiam em ações, frequentava os cassinos, jogava no bingo, frequentava as boates. E ele começou a beber os seus coquetéis junto com a moça da cidade. A moça do campo não se pintava muito. A moça do campo, ela não se enfeitava muito. A moça do campo vestia aquele vestidinho simples e às vezes sujo de carvão. Ela mexia com um fogãozinho de lenha e às vezes matava um frango ali para sua mãe. Era uma vida modesta, simples. A moça do campo conhecia músicas do campo, músicas de raízes, que falava da natureza e inspirava as pessoas a pensarem em Deus. Mas Jim se iludiu com a sua esposa, aquela das boates, aquela dos coquetéis. Cada dia ela apresentava a ele um novo coquetel para beber. Ele ficou conhecendo o uísque, e as batidas, e as cervejas, e o dinheiro, e ele ficou todo iludido. Bebiam todas as noites, saíam todas as noites. Eles estavam perdendo a noção do que era uma vida. Porque uma pessoa que bebe todos os dias, ela está perdendo a noção da vida. Jim seguia assim, mas a sua mulher. Saíam todas as noites. Todas as noites, Jim, ele caminhava com a sua esposa. E todas as noites, Jim, ele simplesmente estava iludido. Estava encantado com aquela nova vida. Jim não conhecia nada na vida da cidade, mas ela apresentou a vida da cidade. A vida do campo se tornou ultrapassada. A vida do campo se tornou uma vida simples demais para Jim observar, para Jim lembrar. E o interessante é que Jim se tornou milionário e todos os dias frequentava a boate, todas as noites. Jim tinha mordomos,
Joãozinho não tinha mordomos. Jim, ele tinha muitas pessoas lhe servindo. Tinha muita gente à sua volta para lhe fornecer qualquer coisa que quisessem. E eles pensavam que estavam realmente vivendo, bebendo e bebendo, fumando e fumando, dançando e dançando. Jim pensava que estava indo bem. Mas um homem que vive assim, a verdade é, ele não tem paz. Não existe paz num coração problemático. Não existe paz para um coração pecaminoso. Não pode haver paz em um homem que descansa no álcool, descansa nas drogas, um homem que se acalma nos vícios. Não pode haver paz, ou a verdadeira paz ali naquele coração. Se um homem deseja beber e ele chama aquilo de vida, ele acha que está tendo um grande momento. Isso mostra o seu vazio. Tomem um homem que ganha $1 milhão. Ele deseja $2 milhões. Ele não estará satisfeito. Tome um homem que vai a uma festa e bebe um drink à noite. Ele deseja outro drink. Ele não estará satisfeito. Há sempre um vazio clamando. Tome um homem que viveu infiel à sua esposa uma vez. Ele o fará outra vez. Ele não estará satisfeito. É sempre assim, vem? É algo, ele nunca estará satisfeito. Ele pode ter $1 milhão em sua mão ou 10 milhões em sua mão. Ele deita à noite com o coração agitado. Ele deita perturbado. Ele deita desesperado em não perder os 10 milhões e alcançar mais uma fortuna. Porque é um abismo puxando outro abismo. E você vê que, então, a bebida, as drogas e mesmo o dinheiro, quando o homem não tem Deus, ele muda as vidas das pessoas. Porém, ele não traz a perfeita paz, a perfeita harmonia. Um homem que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar a sua cabeça. Talvez ele possua, quem sabe ele não tenha nem mesmo um par de sapatos para calçar decente. Talvez ele não tenha uma refeição decente em sua casa. Mas se Deus mora em seu coração, se Deus habita naquela família, se Deus está naquele casamento, ele vai para a cama feliz, dorme feliz, acorda feliz. Essa é uma paz duradoura. É algo que Deus faz. Agora está aqui Jim. Esse sujeitinho, ele havia se esquecido daqueles ensinamentos. Ele foi jogar, ele foi beber, ele foi apenas entregar-se aos deleites. E eu me lembro, diz a história, que quando chegou as vésperas do Natal, que coisa, meu amigo, ele lembrou-se do seu companheirinho camponês, ele lembrou-se de João, ele lembrou-se dele e escreveu uma carta, colocou naquela época no telegrama. Jim escreveu uma carta. Jim, o homem rico. Jim, o moço do campo que foi para ganhar a vida na cidade. Jim, que não conhecia o pecado, não conhecia as boates, não conhecia as drogas, não conhecia as mulheres rebeldes, pervertidas que havia lá na cidade. Jim não conhecia nada disso. Um dia ele deu saudade do seu amigo camponês. Nas vésperas do Natal, ele lembrou do Natal que eles passavam na roça, lá no meio do mato. João era pobre. Ele escreveu uma carta para João e lhe disse: João, como eu gostaria que você viesse para me ver nestes feriados prolongados. Eu gostaria de poder te encontrar, de te ver, de falar com você outra vez. Quantos e quantos anos eu não te vejo? Eu não te vejo por muito tempo. Ele escreveu uma carta para João. João lhe respondeu: eu gostaria muito, Jim, de te ver. Porém, este ano a lavoura não deu muito bem e me faltou dinheiro. Não posso pagar a passagem para chegar até aí.
Rapidamente, Jim, o homem rico, mandou pelo correio em poucos dias um cheque, dizendo: venha, eu quero que você venha, eu pago a sua passagem. De qualquer forma, venha. João se aprontou, um rapaz do interior. Colocou o seu bom macacão limpinho, dizendo: eu vou ver o meu amigo João. Colocou o seu chapéu de palha na cabeça, aquele paletózinho de cor diferente do macacão, e ele entrou todo feliz no trem, dizendo: eu vou ver João, o meu amigo de infância. Crescemos juntos, cantamos no coral da igreja, tocávamos instrumentos juntos na igreja. Como nós nos divertíamos no meio destes matos por aí, caçando alguns pássaros, procurando alguma refeição para o almoço. Como era bom o tempo que nós vivíamos junto ali no curral, na lavoura. Era um tempo tão gostoso. Eu vou ver Jim. Quando ele chegou lá, ali havia um motorista sentado para encontrá-lo com uma limusine enorme. João nunca tinha entrado em uma limusine. João andava de cavalo, em charretes. Ele não sabia como agir. Ele entrou naquela limusine segurando seu chapéu em sua mão, olhando ao redor meio assustado. Ele foi em direção àquele palácio em Chicago, sem entender o que estava acontecendo. Saiu, subiu até a porta, tocou a campainha. Ali veio o mordomo e disse: me dê o seu cartão de visita, por favor. Ele não entendia de cartão de visita. Ele nem sabia o que era etiqueta. Ele não sabia o que era essa coisa tão civilizada da cidade. Ele era um homem do campo. Não tinha que agendar visitas. Não tinha que fazer um programa para visitar amigos. Não, ele não entendia disso. E ele pegou o seu chapéu e deu ao mordomo. O mordomo subiu sem entender. Foi lá, procurou o Jim. Jim estava acabando de acordar, a quase meio-dia, cabeça doendo de ressaca. Havia afastado do caminho do Senhor. A cabeça dói de ressaca. Havia se afastado do caminho do Senhor. A cabeça dói de preocupação. Havia se afastado do caminho do Senhor. Não tinha entusiasmo para viver. Às vezes queria apenas dormir e dormir e dormir e esquecer da vida. E ele chegou ali e o mordomo disse: Jim, tem um sujeito lá fora que se chama João. Ele é um sujeito muito engraçado. Jim, ele disse que você pediu para ele vir. Ele é um sujeito engraçado. Ele achou engraçado o chapéu de palha. O homem da cidade achou engraçado um macacão do campo. Achou engraçado um homem vestido como homem. Então ele voltou e disse ao seu parceiro, o qual tinha se levantado da cama. Ele disse: tem um homem engraçado lá na porta. Ele está vestido... eu nunca vi um homem vestido como ele. Ele disse que Jim o mandou vir. Ele disse que você o convidou. Jim se lembrou do seu amigo Joãozinho. E quando Jim se lembrou de Joãozinho, Jim logo vestiu um roupão, calçou um chinelo, desceu ali embaixo no hall. João nem entendia de hall. Aquela área de lazer. Ele desceu ali embaixo e foi ao encontro do velho amigo do interior. Pegou na sua mão e disse: João, você não sabe o quanto estou feliz de te ver. A sua aparência me faz lembrar o tempo do campo. A sua aparência me faz lembrar quando eu tinha o Espírito Santo. A sua aparência me faz lembrar quando eu tinha Deus no meu coração. O velho companheiro do interior de pé ali olhando ao redor da sala. João, cheio do Espírito Santo, não tinha costume com aquelas coisas, com toda aquela luxúria. E ele disse: Jim, que fartura! Jim, que encanto! Ele disse: eu vou te mostrar ao redor, você não viu nada, João. Ele o levou lá em cima, lá fora na sacada solar, abriu a janela e de repente Joãozinho se lembrou da esposa dele, Marta. E Joãozinho disse: Jim, cadê a sua esposa Marta?
Eu não a vejo também há muito tempo. E para a decepção de Joãozinho, Jim respondeu: ela não chegou ainda. Ela saiu ontem à noite com as amigas. Ela saiu ontem para tomar um drink e ainda não chegou. E ele disse: ela não chegou? Ela saiu ontem, Jim, e você não incomoda que a sua esposa fique uma noite inteira fora, distante de você? E ele disse: como vocês estão indo, Jim? É o camponês curioso. Todos os dias o camponês dormia no colchão de palha com a sua esposa. Kátia, a esposa de João, ela era uma mulher caseira. Ela não conseguia sair sem João. Os dois eram como unha e carne. Eles eram carne da carne, osso dos ossos. Doía ficar longe um do outro. E João não entendeu. João disse: vocês vão bem, Jim? Porque eu e Kátia estamos tão bem. Nós não conseguimos ficar longe uns dos outros. Nós vamos para o milharal junto. Nós vamos para o curral junto. Nós vamos ao mercado junto. Nós vamos à igreja junto. Agora ela está a noite inteira fora. Como pode ser isso? Ele disse: não é assim, ela simplesmente sai e ela faz o que ela deseja e eu não posso falar nada. E Jim perguntou: e como vai você e Kátia? As coisas mudaram muito, João? Como vocês vão? O que vocês fizeram? Quanto vocês prosperaram? Aí Jim disse: nós vamos muito bem. Sabe aonde Kátia está agora? Ela está lá em casa. Sabe de uma coisa? Deus nos deu um grande presente. Deus deu a mim e deu a Kátia 7 filhos. Que absurdo para a sociedade moderna. Que absurdo para a cidade de Passos. Que absurdo para os crentes mundanizados de pleno século 21. Um homem de vida simples que ama ter filho. Uma mulher de vida simples que ainda ama o lar. E ele disse: estamos muito bem. Deus nos deu 7 filhos. E você, Jim? Deus te deu um banco ali na esquina. Deus te deu algumas lojas na cidade. Deus te deu 1 milhão em ações ali naquela fábrica. Como você vai, Jim? Quantos filhos você tem? Como está você e Marta? Ele disse: não, Jim, infelizmente, eu ainda não tenho nenhum filho. Mas por que, Jim? Você tem um luxo, você tem uma fartura tão grande. Ele disse: Marta não quis ter nenhum filho. Ela preferiu ter um cachorrinho de estimação. Ela preferiu dar o amor materno para um bichinho de estimação. As roupas de vestir em um bebê, ela veste no cachorrinho. Marta não quis ter nenhum filho. E então disse... Ela pensou que seria melhor se nós não tivéssemos filho, porque isso iria nos atrapalhar na vida social. Você sabe, né? Isto nos prejudicaria. Isso nos afastaria daquele banco lá em cima. Como nós cuidaríamos do banco? E Joãozinho, sem entender, disse: entendo. Entendo sem entender. Digo mas não sei se é. Digo sim, mas não sei se é bem isso. E ele disse: eu sou presidente do banco, eu sou presidente daquela companhia da ferroviária, eu tenho $1 milhão em ações ali embaixo. Ele olhou lá embaixo e viu grandes jardins. Quão bonitos pareciam os jardins. O velho João ali parado com seu chapéu de palha em sua mão. Olhando ao redor, ele disse: isso é ótimo, Jim. Você tem jardins encantados. Você tem o domínio daquela empresa ferroviária. Você é o dono daquele banco. Você tem algumas lojas de tecido na cidade. Você se tornou multimilionário. Mas eu percebo que você não é feliz. Eu percebo que há um vazio no seu coração. Eu percebo que você perdeu alguma coisa. É como Jesus dizendo ao jovem rico: te falta uma coisa. Você tem o jardim, você tem a escola, você tem as lojas, você tem o banco, você tem o dinheiro.
Você tem mordomos e limusine, mas te falta uma coisa, Jim. Eu fico agradecido por você ter tudo isso. Isso é bom, é dádiva. Agora eu tenho que te dizer uma coisa. Eu e Kate não temos muito. Nós continuamos morando naquela mesma pequena, velha casa de telhas. Aquela casa de madeira rachada lá embaixo. Disse, nós não temos muito, mas eu tenho que te dizer isso. Somos muito felizes com o pouco que temos. Logo então, quando os hinos de Natal começaram a tocar, as vozes começaram a aparecer naquela noite silenciosa, considerada ali noite santa. Tudo é calmo, tudo brilha. Ao redor vinha aquela jovem mãe virgem e a criança, aquele presépio de Natal. Quando eles olhavam aquilo pelas janelas ali do palácio de Jim, Jim virou e olhou para João e se lembrou do mesmo hino que eles cantavam há anos e anos atrás, porém no campo, porém na igrejinha de tábua, porém na igrejinha velha. Jim virou, olhou para João, João olhou para Jim, e Jim disse, João, eu quero te perguntar uma coisa. Ouvintes, eu quero te perguntar uma coisa. Irmão, Deus mandou você ligar este rádio, e não foi à toa, não foi em vão. E já que você ligou, eu quero te fazer a pergunta que Jim fez para João. João olhou para Jim e Jim disse, João, eu quero te perguntar uma coisa. Você recorda quando éramos garotos? Eu costumava ir com você àquela pequena velha igreja vermelha, lá embaixo, lá do lado da estrada. Era uma rua de terra, de barro, era um pântano. Era tão difícil chegar naquela igreja no tempo de chuva. E nós ouvíamos aqueles velhos corais do interior cantando este hino. E ele disse, me lembro, Jim. E ele disse, Jim, você ainda frequenta a mesma igreja? João, você ainda frequenta a mesma igreja? Joãozinho respondeu, faz 30 anos eu ainda vou na mesma igreja. Faz 30 anos eu não me envergonhei daquele povinho. Faz 30 anos eu não me envergonhei daquela mensagem. Faz 30 anos eu não me envergonho dos hinos que são cantados ali. Faz 30 anos as coisas mudaram, modernizaram. O pecado entrou nas igrejas, mas eu ainda estou ali, no posto do meu dever. E quando Jesus vier, quero levantar as minhas mãos para os céus e então poder mostrá-las e dizer, Senhor, eu ainda estou aqui, no mesmo lugar, na mesma igreja, adorando com a mesma intensidade. Eu não me dividi, eu não fui embora da igreja, eu não abandonei a minha esposa, eu não abandonei o meu velho e antiquado pastor. Não, eu não me modernizei, eu não me tornei um apóstata. Eu ainda vou, Jim, frequento a mesma igreja, Jim. Eu ainda uso as mesmas harpas cristãs, os mesmos hinários para cantar. Temos alguns violãozinhos ali ainda temos alguns pandeirinhos. As coisas não mudaram por ali, Jim. O Espírito Santo, ele ainda desce como há 30 anos atrás. O Espírito Santo, ele ainda fala como falava antes, Jim. E Jim olhou ali, com lágrimas nos seus olhos, e ele disse, mas naquela mesma igreja? Sim. Do lado daquela mesma estrada? Sim. Com aqueles mesmos corais antigos? Sim. Não sofremos oscilações. A modernidade, o pecado não abalou a nossa estrutura. Os escândalos não abalaram a nossa fé. Então ele disse, eu ainda congrego ali embaixo. E Jim olhou e disse, verdade? Joãozinho respondeu, é verdade, eu pertenço àquela igreja ainda, eu ainda frequento o mesmo tabernáculo, eu ainda estou debaixo da mesma unção, eu não rompi, eu não me dividi. E aí, para a surpresa de Jim,
Joãozinho responde: eu até sou um diácono lá embaixo agora. Deus me colocou como um diácono, como um guardador, como alguém que cuida da ordem da igreja. E você, Jim, o que você está fazendo da sua vida? Aonde você está congregando? Como está a sua alma? Você estava falando do que pertence a você comigo, Jim, aqui embaixo na terra. Mas eu agora quero te perguntar, e lá em cima, Jim, o que te pertence? São Mateus 6,19. Ajuntai tesouros, pois, nos céus. São Mateus 6,21. Onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não minam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E você, Jim, ajuntou bancos, ajuntou dinheiro, ajuntou popularidade, ajuntou contenda, ajuntou casamento turbulento. Plantou muita coisa que não deveria ter plantado. E lá em cima, o que te pertence? Te pertence aqui uma casa, te pertence aqui um carro, te pertence aqui uma conta bancária. E lá em cima, o que te pertence, Jim? E ele disse: João, sinto muito, disse, nada me pertence lá em cima. Eu sinto que eu adquiri muito na terra, mas eu perdi muito no céu. E ele disse: você se recorda, pouco antes do Natal, certa vez, você se recorda, João, daquele Natal simples, daquela vida simples do campo, sem muita pompa, sem muita luxúria, sem muita glutonaria? Você se recorda que nós não tínhamos nenhum sapato para calçar? E ele disse: nós estávamos mais interessados era em conseguir algumas bombinhas para o Natal. Nós saíamos para procurar coelhos, prender coelhos em nossas armadilhas e então trocá-los em bombinhas no Natal. Você se lembra daquela manhã, quando nós pegamos aquele coelhão? Se lembra disso, naquele bosque, debaixo daquela armadilha de caixa? João disse: como me lembro? Eu até hoje pego coelhos, eu não mudei nada. Você que parou de pegar coelho. Eu até hoje oro, eu até hoje canto, eu estou no mesmo lugar, é você que mudou. Eu ainda estou pregando, é você que mudou. Eu ainda estou indo na igreja todos estes anos, é você que parou de ir. Você disse: me lembro. Você comprava bombinhas, chegava e dividia comigo. Me lembro. Disse João: eu daria. Olha o que Jim disse: João, eu daria. Eu dividiria qualquer coisa que eu tenho hoje com você, Joãozinho. Mas uma coisa eu gostaria que você dividisse comigo. Eu daria tudo que eu possuo hoje, se eu pudesse andar naquela pequena velha estrada empoeirada, descalço como eu andava. Eu não ando mais descalço, eu não vejo mais poeira. Eu daria tudo para voltar a congregar naquela velha igrejinha outra vez. Sentir aquela mesma presença do Deus vivo, derramar aquelas mesmas lágrimas na igreja, receber aquelas mesmas respostas de Deus como eu recebi há anos. Eu daria tudo por aquilo. Eu quero vencer a minha grandeza. Eu preciso atropelar o meu orgulho. Eu quero voltar à velha e antiga igrejinha. Mas você não quer modernizar? Não estou falando disso. Estou falando de origem, de estado de espírito, de riqueza espiritual. Daria tudo o que possuo, cada ação ferroviária, daria cada parte daquele banco, eu daria todo o meu palácio, eu daria tudo o que pudesse para voltar àquela bendita paz que eu tinha no campo, quando não tinha dinheiro, mas tinha Deus, não tinha carro, mas tinha Deus, não tinha mantos finíssimos, caríssimos, mas eu ainda tinha Deus. Eu daria tudo para andar aquela velha estrada, para trilhar aquele velho caminho, para caminhar aquele velho companheirismo. E o velho João colocou seu braço ao redor de Jim e disse: havia 3 magos, homens ricos, que vieram de longe. Eles receberam perdão dos seus pecados, Jim. Jim, você está rico? Você também pode vir e receber perdão dos seus pecados.
Eu acho que você é maravilhoso, Jim, porque você tem desejo de voltar. O ruim é quando você não tem desejo de voltar. Você foi abençoado materialmente, mas eu preferiria ter a minha esposa com 7 filhos, vivendo lá embaixo, dormindo no colchão de palha, casinha de barro, telhado de folhas de coqueiro, chão batido, ferro de brasa, mas ter paz, paz no coração, paz na alma, do que ter todas as suas riquezas, Jim, que você pode ter. Isso é certo, amigos, ouvintes, riqueza não são medidas por dólares, riqueza não são medidas por quantos carros, riqueza não são medidas com grandes nomes e popularidades. Riqueza é quando o reino de Deus tem entrado no coração humano. Riqueza é quando Deus muda as suas emoções, fazendo você uma nova criatura em Cristo Jesus. Riqueza é quando Deus te dá vida eterna. Riqueza é quando as ricas misericórdias de Deus, elas vêm habitar sobre si, elas descem sobre o seu coração. Riqueza é Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, pelo gozo, pela alegria de encontrar um tesouro celestial, de encontrar a paz celestial. Ele abriu mão da popularidade, do status, da posição na sociedade. Ele abriu mão de tudo, passou por cima da zombaria, da calúnia, dos deboches. Vendeu tudo, abriu mão de tudo e foi buscar aquele campo. Foi buscar aquele tesouro. É o que eu quero dizer para você nessa tarde. Abra mão do seu ego, abra mão do seu egoísmo, abra mão do seu status, abra mão da sua posição na igreja, na sociedade, na política, na empresa. Abra mão da sua posição, do seu altar tão alto, do seu palanque. Abra mão de tudo isso e venha, porque Joãozinho te espera no mesmo lugar, com um chapéu de palha na cabeça, seu macacão desbotado, sua botina no pé, seu paletó de outra cor, mas vivendo na graça de Deus. Venha! Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Venha! O seu pastor está no mesmo lugar, caminhando pelas mesmas estradas. Volte lá atrás, aonde você o perdeu, aonde você o deixou, aonde você errou. Volte lá atrás. Joãozinho te espera, Jesus te espera, o Espírito Santo te espera, e eu te espero, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Roupas alvas tão limpa e pura,